Olá, turma, tudo bem? Bom, vamos continuar de onde paramos aqui, agora online, né, em decorrência da nossa situação. Legal você estar mantendo a quarentena, levando a sério. Vamos continuar desse jeito, tá bom? As aulas 4 e 5, na verdade, são juntas. Em algumas salas, em decorrência da aula ser uma coisa viva, mais perguntas menos, eu já comecei um pouco mais, outras um pouco menos. Então, a gente vai retomar aqui para ficar para todo mundo nas redes aí e para ajudar todo mundo que precisar, que sentir necessidade, beleza? Nós vamos começar, então, a falar, ou continuar falando, dos compostos químicos das células, beleza? Com ênfase agora nos compostos orgânicos, beleza? Lembre-se que os compostos orgânicos, eles podem e vão ser subdivididos em macromoléculas e micromoléculas, certo? Beleza. É claro que eu já parto do pressuposto que quando você escuta a palavra macro, você já subentende que é algo grande. E, de fato, você vai continuar com esse pensamento. Quando você escuta micro, algo pequeno, é claro, né? Agora, eu quero que você dê um passo adiante, eu quero que você vá um pouco além. Quando você ouvir macromolécula no contexto biológico, você vai pensar em algo grande, de fato, uma molécula grande, uma molécula de elevado peso, né? Mas também feita da repetição de unidades menores. Tá bem? Então, a macromolécula, no contexto biológico, ela é constituída da repetição de unidades menores para efeito de estudo e para efeito de importância de ensino médio e, por consequência, de vestibular. Então, você vai pensar na macromolécula, na verdade, como um polímero, certo? Lembrem-se que mero significa unidade, poli, vários. Então, quando você fala polímero, você já está subentendendo ou implicando no próprio termo que são várias unidades associadas. Quais várias? Claro, as micromoléculas, tá bem? Então, as micromoléculas, elas são os monômeros, tá bem? Monômeros. A ideia continua a mesma. Mero significa unidade, mono significa, mero significa unidade, mono então uma unidade, tá certo? Perfeito? Ótimo. Os primeiros a serem estudados são os carboidratos, ou glicídios, ou glucídios, ou glícides, ou glúcides, ou açúcares, ou até mesmo sacarídeos. Tá bem? Sacarídeos. Ok? Perfeito. Turma, recentemente nós tivemos aí uma relativa dificuldade de alguns candidatos no vestibular, porque esta palavra apareceu, né? Então, às vezes, a gente está tão assolado pela palavra carboidrato que nós esquecemos os sinônimos. Saber os sinônimos, é claro que não tem que ser um esforço mecânico da sua parte, num primeiro momento, mas ter ouvido falar deles, não ter ojeriza a eles, isso se torna importante para quê? Aparece lá no enunciado. As células com parede celular constituídas de glicídios. Pronto, já era. Então, você sabe que ou vai ser uma célula de planta ou vai ser uma célula de alguns tipos de algas, porque são essas que têm a parede, né, polissacarídica, tá? Então, que são glicídios. A mesma coisa açúcar. O Enem, por exemplo, por diversas vezes usou a palavra açúcar como sinônimo de carboidrato. Né? Então, um cortador de cana vai então comer a rapadura porque é rica em açúcares. Não está dizendo que é necessariamente, no caso da rapadura, ela é doce ao paladar, mas um aluno de 6º ano do ensino do Fundi 2
preparando-se para uma competição, ingere macarronada porque é uma refeição rica em açúcares. Isso quer dizer, a macarronada não é doce, não está remetendo a algo doce efetivamente, está remetendo a algo rico em carboidratos, tá bem? Essa é a concepção. Bom, nós vamos começar a estudar os carboidratos falando dos monossacarídeos, tá bem? Então aqui nós temos os monossacarídeos. Os monossacarídeos, pessoal, é claro que eles são micromoleculares. Micromoléculas, portanto, né? Perfeito? A fórmula geral de um monossacarídeo é CnH2nOn. Perfeito? Essa é a fórmula geral. Então, por exemplo, nós vamos falar de dois tipos básicos de monossacarídeos. Nós vamos falar das pentoses e das hexoses. Qual é o quesito de classificação? As pentoses são monossacarídeos de 5 carbonos na molécula e as hexoses são monossacarídeos de 6 carbonos na molécula. Então, nós teremos C5, H2N, 2 vezes 5, 10, né? Ainda é 10, né? Então, tá bom. Então, H10O5. Ou então, por exemplo, C6, H12O6, que é uma fórmula super conhecida nossa e usada em um monte, certo, de aulas e de conceitos e etc. De alta exigência, então, isso daí. Beleza. Vamos, então, às pentoses, turma. Pentoses. As pentoses, como eu já lhes disse, são os açúcares de 5 carbonos na molécula, né? Então, são os monossacarídeos de 5 carbonos. Professor, quais são elas? São a ribose e a desoxirribose, tá bom? Desoxirribose. Professor, onde elas aparecem? A ribose vai aparecer na constituição do RNA, também chamado aí nos últimos anos de ARN. Não se esqueça que a ARN é simplesmente a sigla em português, né? A gente está super acostumado com a sigla em inglês, mas o Enem começou com isso e depois outros exames foram usando essa ideia também de usar a sigla em português, ácido ribonucleico, tá bom? Agora, e a desoxirribose? A desoxirribose aparece no DNA, certo? Ou ADN, beleza? Ótimo. Ácido desoxirribonucleico, perfeito? Então tá. Isso daqui é meio senso comum. Estudantes de alto rendimento vão lembrar todos disso daqui. Agora, nem todos vão lembrar que a ribose também é importante na dualidade energética da vida. ATP-ADP, pode ser? Acho que você se lembra que ATP é adenosina trifosfato. Você teve isso recentemente numa aula de introdução ao metabolismo energético em BioA. Adenosina difosfato. Isso revela, primeiro, a importância do fósforo. Agora, você se lembra o que é adenosina? Adenosina é uma molécula, é claro, constituída de uma base nitrogenada, especificamente a adenina, mais uma ribose. Então, a ribose ela entra na constituição do ATP e do ADP, tá bom? Estas, então, são as pentoses que a gente tem que conhecer. Professor, quais mais tenho que conhecer? Deixa eu fazer uma bolinha aqui. Vou fazer uma setinha aqui. Certo? Quais as pentoses, os demais monossacarídeos? As hexoses. Hexoses. Hexa, 6, né? Então, nós temos aqui 6 carbonos na constituição dessas moléculas. São elas a glicose, a frutose, que obviamente aparece aí nas frutas, e a galactose. Tá bem? Então, nós temos a glicose, a frutose e a galactose.
A glicose é abundante aí em todas as substâncias que vão ter carboidratos, sejam eles mais complexos ou mais simples. Difícil escapar da glicose em abundância. A frutose é abundante nas frutas, né, principalmente depois do processo digestório. E a galactose é abundante no chocolate galacto. Não, lógico que não. Né, é abundante no leite, né, depois também do processo digestório. Tá certo? Lembrem-se que estas moléculas, glicose, frutose e galactose, se são hexoses, vale essa fórmula, né? C6H12O6, CnH2nOn. Assim, caramba, professor, a mesma fórmula molecular para as três? A mesma fórmula. Assim, então é a mesma coisa? Não. Para quem não se lembra disso, relaxa, vocês vão ter isso mais para frente nas aulas de química, mas o que conta na constituição de uma substância não é só o número de átomos e os tipos de átomos envolvidos, e sim o arranjo, né, desses átomos, como eles estão ligados, quais são as ligações existentes entre eles e tudo mais. Então, esses aqui, para quem lembra, lembra, tudo bem, para quem não segura, vai lembrar, são isômeros de função. Né? Então, são isômeros de função. O legal é que o nosso corpo ele absorve isso aqui. Ó. O vestibular, ele, lógico, ele vai conjecturar essa ideia. Ele não vai soltar, falar assim, quais são as três hexoses e colocar as alternativas. Isso pode já ter aparecido desse jeito, mas não mais. Como vai acontecer? Vamos falar, por exemplo, do Prêmio Nobel da Ciência dos últimos anos, que fala da nutrição. Vamos falar de coisas que vocês veem nas suas mídias e etc. Todo mundo que cuida um pouquinho da nutrição, da alimentação, o Big Data pega lá que você leu uma reportagem X, uma reportagem Y a respeito disso, e essa grande entidade algorítmica te coloca lá umas coisas sobre nutrição. E aí você faz acompanhamento talvez com uma nutróloga, com uma nutricionista, e agora, inclusive, por Skype, né, à distância e etc., em decorrência da nossa situação. Mas falam assim para você, ó, então, se você for comer uma pizza, tem gente que gosta de pizza mais das de queijo mesmo, né? Então, eu, por exemplo, quando é pizza, eu fico pensando nas mais que tem mais queijo. Se você for comer uma pizza, você come alguma coisa antes, uma salada, alguma coisa. É meio forçado para muitos de nós, mas acaba se tornando um hábito. E qual é a intenção disso? Ou então, por exemplo, alguma raiz tuberosa, como uma batata doce, que é super famosa, tem até nibs de batata doce hoje, ou então uma mandioquinha. A intenção aí, seu nutricionista fala, diminuir o índice glicêmico da refeição. E é isso que o vestibular tem perguntado. Tem colocado texto sobre isso. E se você ouve falar, melhor. O que isso significa? Nós temos receptores nas nossas membranas para absorver glicose. Quando você faz a ingestão de uma quantidade maior de frutose, por exemplo, trocando um pão de farinha simples por um pão integral, certo? Você aumenta a ingestão de frutose ali presente, ou então colocando uma raiz tuberosa, etc., você vai retardar a liberação de glicose no seu corpo, no seu sangue, e você vai retardar também o processo de absorção de glicose. Isso diminui a quantidade de insulina circulante e também diminui ou aumenta, na verdade, a velocidade, o tempo de saciedade. Para pessoas, por exemplo, que têm compulsão alimentar e tudo mais, lembre-se que a obesidade é um dos males do século XXI. O pão integral, que eu falei agora há pouco, em substituição ao pão de farinha simples, ele também vai retardar, aumentar a saciedade, não por causa do índice glicêmico, mas porque ele vai fazer você demorar mais para digerir. Tá? Fazer você demorar mais para ter o processo digestório finalizado. E também, por outro motivo, vai diminuir a concentração de insulina, o que a gente chama de pico de insulina. Não vai ser tão alto, vai ser mais baixo. O professor Gabriel falou da insulina na aula de proteínas. Tá? É um dos hormônios mais conhecidos nossos, um dos mais famosos e um dos mais recorrentes em vestibular. Beleza? Então, nós temos aqui a glicose, a frutose e a galactose, que são as hexoses. Depois das hexoses,
a gente vai partir agora para os chamados disacarídeos, tá bom? Então, vamos aos disacarídeos. Disacarídeos. Os disacarídeos, como você já pode concluir, eles não são classificados como micromoléculas ou macro. Eles são moléculas de tamanho intermediário, tá? Professor, dentro dessa realidade de carboidratos, eu devo pensar que são todos eles energéticos? Não, de forma nenhuma. Tá? Muito antes, inclusive, de chegarmos nos poli, né? Então, existem monossacarídeos que não são de função energética? Existem, você acabou de ver. As pentoses, então, por constituírem o DNA e o RNA, elas são ou podem ser consideradas estruturais? Podem. Fazem parte da estrutura das moléculas. Então, você vai anotar aí no seu caderno que podem ter função estrutural. Tá bem? Tem função estrutural. Agora, e estas? Estas têm função energética. Tá, então, as exoses, elas têm função energética. Sendo transformadas em glicose ou não sendo transformadas em glicose, tem função energética. Beleza? Ótimo. Dito isso, os disacarídeos, fórmula. Como é que você vai ligar uma molécula na outra? Vai perder uma água. Tá bem? Então, você vai ter isso aqui, ó, CN, o C não mexe. H, 2N menos 2, O, N menos 1. Tá bem? Então, desidratação, você ligou 2 mono, formando um disacarídeo. Quais são os di relevantes? Nós temos aqui a sacarose, super famosa, né? Sacarose. A sacarose é o quê, professor? A sacarose é uma glicose mais uma glicose. Tá bem? Depois nós temos a maltose. Maltose. E o que é uma maltose? Uma maltose é uma... Eita! Buguei aqui, pessoal. A sacarose é uma glicose ato falho, né? Como diz a minha amiga Lucy. A sacarose é uma glicose mais uma frutose. Frutose, tá? Frutose. Então, vamos supor que eu como uma pera. Eu adoro pera. Então, eu sempre lembro dela no exemplo da fruta. Eu estou comendo glicose livre? Sim. Frutose livre? Sim. Tudo bem? Mas eu também estou ingerindo o quê? Sacarose. Tá bem? Sacarose. Então, por quê? Porque temos uma glicose anexada a uma frutose. Perfeito? Ótimo. Maltose. A maltose, ela é uma glicose mais uma glicose. Certo? Glicose mais glicose. Beleza? Ótimo. A maltose, pessoal, ela é o açúcar do malte. Agora, professor, onde nós encontramos malte? Olha, turma, vamos considerar aí que a nossa... fazer um grande geralzão e pensar em todas as pessoas. Assim, você, estudante para o Vestiba, por exemplo, que é menor de idade e obedecedor das leis, você certamente vai encontrar ovo maltine, vai encontrar malte onde? No ovo maltine, né? Claro. Agora, se sua mãe, por exemplo, gosta de um whisky, ou então de um bourbon, ou de um Tennessee whisky, se o seu pai, o mesmo, ou teu pai gosta da cerveja, sua mãe gosta da cerveja, etc., assim, eles encontram a maltose no malte, né? Talvez, dependendo aí da família, etc., já tenham deixado você molhar a ponta do dedo, né? Então, experimentado isso em supervisionados em real time pelos seus pais. Geralmente é nesse momento que vocês têm contato com as bebidas alcoólicas com toda certeza. Bom, então nós temos aqui um malte, ou a maltose, né, que aparece no malte. Os grãos, eles têm um índice razoavelmente elevado de maltose. Essas bebidas alcoólicas mencionadas, elas são muito diretamente produzidas a partir desses grãos.
Os vestibulares já têm começado a perguntar sobre as cervejas. O Brasil passou por uma mudança muito recente de paladar a respeito das cervejas e etc. Claro que os estados mais ricos mais, claro que as classes com um poder aquisitivo mais elevado mais, mas todo mundo tem ouvido falar disso. Grandes empresas de cerveja têm tentado correr do prejuízo, né, e etc. No Brasil, as cervejarias podem, caso façam essa opção, administrar cereais não maltados, certo? Cereais não maltados à sua receita de cerveja, até uma certa porcentagem. Mas, em muitos outros lugares do mundo, isso não pode. Então, para ser cerveja, precisa ter só grãos maltados. E aí você teve uma corrida de mercado. Num dado momento, uma cervejaria veio para o Brasil e falou assim, eu não vou mudar minha receita, eu vou continuar com 100% grãos maltados, não vou pôr grãos não maltados. Isso causou uma mudança no comportamento até mesmo comercial no Brasil. E já apareceu em vestibular, apareceu numa particular de medicina, sobre isto, sobre a cerveja, sobre os grãos maltados, os não maltados e os açúcares ali presentes. Então, a glicose mais glicose, tá? O açúcar do malte. E depois, campeã aí de aparecimento de recorrência nos vestibulares é a lactose. Tá? A lactose. A lactose, ela é de sacarídeo constituído de glicose mais galactose. E não é novidade para ninguém se eu lhes disser que é o açúcar do leite. Você não pode chegar no vestibular de 2021 sem saber algumas coisas. Primeiro, o que é ser intolerante à lactose e não confundir isso com as pessoas que são alérgicas à proteína do leite de vaca. Tá bem? APLV, alérgicos à proteína do leite de vaca. São coisas diferentes. Vamos começar pelos alérgicos, que depois eu já faço o gancho aqui e vamos para frente. O processo alérgico tem a ver sempre com sua resposta imunitária ou resposta imunológica. Tem a ver com seus leucócitos e com seus anticorpos. Existem algumas expressões em língua inglesa que não tem paralelo direto com a língua portuguesa, e eu acho expressões muito boas. Uma delas é overreact. Em português seria basicamente hiperreagir. É que a gente não usa essa expressão, né? A alergia é isso, é o seu corpo overreact, é o seu corpo hiperreagindo a uma coisa que o corpo das pessoas comuns considera comum. Por isso que tem pessoas alérgicas a proteínas encontradas na carne de porco, a substâncias encontradas em oleaginosas, ou como amendoim e castanhas, que têm sido gradualmente substituídas pelas nuts, né? Então, por causa dos estrangeirismos. Pessoas que são alérgicas ao ácaro que está no pó e pessoas que não, pessoas que são alérgicas a determinadas substâncias em alguns perfumes, pessoas que não, e assim vai. Porque o corpo das demais pessoas não hiperreage àquilo e o meu corpo hiperreage àquilo. Overreact. A alergia à proteína do leite de vaca é exatamente a mesma coisa. Então, eu tomei o leite de vaca, lá você tem uma coleção de proteínas, a principal delas é a chamada caseína, e eu sou alérgico a isso, meu corpo pira, os meus leucócitos produzem anticorpos contra aquilo e eu sofro os efeitos disso. Geralmente, efeitos gastrointestinais. Então, emese, que é vômito, disenteria e etc. Crianças que não conseguem mamar direito, tá bem? E assim vai. Porque percebem no leite da mãe a lactose que ela ingeriu. Desculpe, falo de novo. A proteína do leite de vaca que a mãe ingeriu. Então, a mãe quer continuar dando de mamar, ela tira da dieta dela o leite de vaca. E aí a criança, às vezes, mama até que bem, por muitos meses. Tá bem? Agora, intolerância à lactose. O que acontece? A lactose, a presença da lactose, junto com bactérias que nós temos naturalmente no nosso intestino, ela permite que essas bactérias produzam um ácido, na verdade, alguns ácidos que são inflamatórios. Isso quer dizer
que ingerir lactose invariavelmente causa processos inflamatórios, ponto final. Mas, se eu sou uma pessoa que produz uma quantidade razoável, normal, de lactase, que é a enzima que digere a lactose, o sufixo ase, ele designa enzima. Então, se eu produzo uma quantidade legal de lactase, eu vou beber um copão de leite, minha lactase vai digerir a lactose em glicose mais galactose. As bactérias vão ter pouquinha lactose para produzir desses ácidos inflamatórios. Agora, se eu, em decorrência da minha idade, ou que vai avançando, né? O tempo não para, ou se eu, em decorrência da minha genética, não produzo uma quantidade legal de lactase, vai ficar em mim um excedente de lactose, caso eu faça ingestão de leite e derivados. E aí eu vou ter um montão de substrato para essas bactérias agirem e produzirem esse ácido inflamatório. E eu vou sentir os efeitos disso. Cólicas, diarreias, às vezes umas prisões de ventre, refluxo, tudo muito diretamente relacionado também a problemas intestinais, ou gastrointestinais, melhor dizendo. Isso é ser intolerante à lactose. Por isso, as pessoas intolerantes à lactose, elas têm optado por, no Brasil hoje em dia, muitos, ingerir coisas que são industrializadas, na qual a lactose foi degradada. Em quê? Em glicose mais galactose. Tudo bem? Por isso que um açúcar sem lactose, ele é um leite sem lactose, ele é um pouco mais docinho ao paladar. Porque ele vai ter mais glicose, porque você quebrou, né? Na indústria quebraram isso. Para ter medida de segurança mesmo, algumas marcas de leite põem até nos seus ingredientes, lê na tabela lá, lactase. Por quê? Porque se você tiver alguma fração industrial ainda, porque está escrito 0%, mas é 0% no sentido industrial, não é 0% no sentido de molaridade em química. Então, essa pequeniníssima fração ainda presente já tem lá a lactase. Tá bem? Ah, por que a lactase, professor, não quebra a lactose dentro da caixa de leite lá na prateleira do mercado? Ué, lembrem-se que você precisa de uma temperatura adequada e um pH adequado. E essa lactase só vai ter isso quando cair no seu intestino. Tá bem? Então, você tem, portanto, os intolerantes à lactose fazendo isso. Algumas pessoas já têm usado enzimas. Tá? Isso também é mais comum, é claro, em classes com poder aquisitivo um pouco mais alto, porque as enzimas não são baratas. Mas, assim, pô, eu vou numa rodízio de massas. Ah, eu vou. Primeiro de tudo, eu vou. Ah, tá bom. Aí eu vou, então, lá tem o cannelloni a 4 queijos, e não sei o que, a creme de leite, molho branco. Não, vou comer tudo isso, vou comer tudo. Então, eu vou tomar uma enzima antes. Tem algumas pessoas que já têm usado desse artifício, certo? De fazer a ingestão enzimática antes de ingerir a lactose. Beleza? Ótimo. Último comentário, essa intolerância ela é variável, por isso que você tem algumas pessoas que não podem comer nada de derivado de leite, tem outras pessoas que podem até, por exemplo, tomar certos iogurtes ou comer certos queijos, até certa quantidade. Às vezes essa pessoa dá uma exagerada e passa mal. Tá bom? Então, em decorrência desse acúmulo maior ou menor de lactose no nosso corpo. Beleza? Dito isso, vamos aos poli. Os polissacarídeos... Caramba, eu estou bugando hoje. Rosa. Os polissacarídeos. É claro que quando você fala de polissacarídeos, você está falando de macromoléculas. Tá bem? Macromoléculas, beleza? Ótimo. Os polissacarídeos, eles são classificados de acordo com a função que exercem. Então, aqui, ó, tem polissacarídeos que têm função estrutural, são os estruturais, tá bom? Estruturais, beleza. Professor, quem são eles?
são eles a celulose e a quitina. Tá bem? Quitina, beleza? Quem tem celulose? Onde a gente encontra a celulose? Na parede celular. Tá bom? Parede celular. Essa parede celular é de quem? De vegetais e de algumas algas. Algumas algas. Que horas eu lhes disse que são todas as algas? Não lhes disse, certo? Algumas algas. Tem algas de paredes celulares muito variadas. Tem até uma que tem uma carapaça, a gente nem chama de parede, de tão dura que ela é, que é a diatomácea, que tem aquele bagulho de sílica, né, que faz o tijolinho, o diatomito, que você vai estudar aí na aula de algas. Mas algumas delas têm parede celular de celulose, tá certo? A quitina, quem tem quitina? Também a parede celular de quem? Parede celular. De fungos, pessoal. Os fungos têm sua parede celular constituída de quitina, tá bom? A quitina, turma, ela é o único, que cor eu uso? Verde. O único carboidrato nitrogenado que você vai ouvir falar. Então, se aparecer em algum vestiba, coisas que você não tem a mínima ideia, em fulano, ciclano, beltrano, indivíduos que você não se lembra de ter ouvido falar, parede celular feita de carboidrato nitrogenado. Fechou a balada, né? Então, carboidrato nitrogenado, só a quitina mesmo. Beleza? Tem nitrogênio na constituição. Para efeito de ensino médio, é essa que importa, que tenha nitrogênio. Agora, onde mais, professor, eu encontro quitina? No exoesqueleto dos artrópodos, tá bem? Então, os artrópodos, lembrem-se, são os animais que fazem crack, né? Quando você pisa numa barata, crack. Quando você esmaga uma pulga, crack. Quando você esmaga um piolho, crack. Quando você come um camarãozinho frito, crack. Ah, professor, tudo que faz crack é artrópodo? Não, claro que não. Se eu, por exemplo, derrubar o meu fone Bluetooth, né, no chão e pisar, vai fazer crack e não é um artrópodo. Agora, se e nem todo artrópodo faz crack também, né? Tem alguns artrópodos que são tão rechonchudos que se você pisar neles sem querer, vai fazer puff. Mas muitos deles, certo, fazem crack, de fato. E este exoesqueleto é quitinoso, tá bom? Alguns vão ter carbonato de cálcio junto, por isso que uma lagosta, um caranguejo, né, o king crab, que é pesca mortal, aquele documentário que tinha muitos anos atrás, antes de você nascer, esses caras têm um exoesqueleto mais duro, porque tem carbonato de cálcio junto com a quitina. Tem mais, hein, pessoal? Você, por exemplo, já ouviu falar das cerdas, né? Não só nos artrópodos, como também nos anelídeos. Eu vou colocar aqui nos oligoquetas, por exemplo. Ah, professor, você está aproveitando para ir forçando a nossa mente, para ir lembrando de alguns caras? Sim. Oligoqueta são as minhocas. As minhocas têm sardinhas, e essas sardinhas são feitas de quitina. Depois você tem, por exemplo, a rádula. Lembra da rádula? Ah, professor, eu não lembro. Relaxa, você vai ter isso em Bio-C. A rádula é uma coleção de dentes que aparece em moluscos, classicamente em moluscos. Não só neles, mas classicamente neles. E essa coleção de dentes é feita de, adivinhem, quitina. E por último, pessoal, se você pegar aí os últimos cladogramas, que são aquelas árvores filogenéticas apresentadas dos animais na FUVEST, você verá os nematóides ou nemátodas,
que eles são os novos nomes dos nemateumintos, né, próximos dos artrópodos. Tá? E no que se baseia esse estudo filogenético? Entre outras coisas, óbvio que antes da análise do RNA, né, então, para a gente saber a sequência de DNA indiretamente, isso se baseia em algumas substâncias, como, por exemplo, a quitina. Então, nós temos aqui, por exemplo, o ancilostomo, que você vai estudar logo menos, vai falar das verminoses, e o ancilostomo ele causa o amarelão, né, também chamado de ancilostomose, ancilostomias, etc. Ele morde o nosso intestino. E aquelas presinhas são feitas de quê? Adivinhem? Quitina. Tá bem? Beleza? Até aqui e sobre isso, escreva aí suas dúvidas, reserve suas dúvidas, certo? Manda no plantão que a gente está aqui para atender vocês. Vejam, vamos agora. Não tem espaço suficiente. Não tem o espaço que eu esperava. Mas cabe. Então, vamos lá. Só para dinamizar aqui, vamos aproveitar este espaço que nos resta. Perfeito? Agora, nós temos os de reserva nutritiva. Reserva energética. Eu sou meio neurótico, então eu sempre escrevo nutritivo embaixo, porque a gente não reserva energia, né? Nós reservamos substâncias com alto poder energético, são coisas diferentes. Então nós temos aqui os de reserva energética ou reserva nutritiva. Quem são eles? São o amido, tudo bem? Quem é o amido? Professor, o amido, ou onde eu encontro o amido? Professor, eu sei, é na maisena. Não, calma lá. Primeiro que maisena é uma marca, né? Não sei se você lembra. Tem aquele bagulho de a parte pelo todo, todo pela parte, metonímia. Então, tem algumas marcas que passam a valer na nossa linguagem popular como uma substância, um produto, né? E não é a mesma coisa. Então, maisena é uma marca de amido de milho. Obviamente, foi tirado do grão de milho. Mas a gente não tem amido só aí. A gente tem amido em todo o vegetal. Tá bem? Todo o vegetal reserva amido. Todo o vegetal reserva amido. É verdade que algumas regiões do vegetal acabam reservando tanto amido, mas tanto, tem uma reserva tão grotesca de amido que ao longo da evolução biológica, os hominídeos que nos precederam prestaram atenção nos animais e falaram assim, opa, o animal comendo aquilo, falaram assim, aquilo tem valor nutritivo. E esses hominídeos passaram a ingerir estes caules tuberosos, essas raízes tuberosas. Mas o amido, ele na verdade está presente em todo o vegetal. Uma folha de uma roseira tem amido. Um galho de uma roseira, um caule de uma roseira e uma raiz de uma roseira. Porém, nós não comemos roseira. Qual é a validade deste amido para esta roseira? Nutrir-se ela própria. Não é incomum nas faculdades, e já apareceu em vestibular, um experimento que um aluno de biológicas faz assim no primeiro semestre. Pega uma folha de uma planta, mergulha no álcool, com isso ela perde a cor verde, fica branca, vamos dizer assim. E aí pinga iodo e ela fica roxa, porque o iodo reage com o amido. Pega aquela planta da qual você tirou essa folha, põe num armário escuro por uma semana. Na próxima aula, na próxima semana, com a mesma professora ou professor, você vai lá, pega aquela planta que você pôs no armário escuro, que ficou uma semana no escuro, pega uma folha daquela planta, descora e depois joga o iodo. Não vai ficar roxo. Ou vai ficar muito menos roxo. Por quê? Porque durante aquela semana no escuro, o que aquelas células fizeram? Degradaram o seu amido. Afinal, é um carboidrato, é um polissacarídeo de reserva nutritiva, um polissacarídeo de reserva energética.
O amido aparece em quem, professor? O amido aparece em vegetais. Alguns têm caules e raízes com absurda quantidade de amido, ficaram conhecidos como caule tuberoso, ou raiz tuberosa, ou caule tuberoso você pode chamar de tubérculo também. E algumas algas, tá? Algumas algas. Ah, professor, quais algumas? Não, relaxa, você não precisa saber disso. Você precisa, no máximo, saber que não são todas as algas que reservam amido, tá bem? E depois nós temos o glicogênio. Glicogênio. Quem reserva glicogênio? Fungos e animais. Tá? Fungos e animais. Onde em nós reservamos glicogênio? Fígado, que tem uma reserva sistêmica de glicogênio, e músculos. Tá? Fígado e músculos. O fígado, turma, tendo a reserva sistêmica, imaginem vocês, a gente tem a nossa vida voltando ao normal, você inclusive conseguiu passar a gente super bem por essa situação de calamidade pública. E aí, nos músculos, no fígado, você volta para fazer um simulado, certo? Você tomou um café da manhã, ou então você ficou na aula e era um simulado à tarde, como a gente tem vários, e aí você comeu alguma coisa, mas não ficou se empanturrando para não ficar pesada ou pesado durante o simulado. E lá pela terceira, quarta hora de simulado, esse almoço já era, né? Mas você precisa terminar. De onde virá esta energia? Sendo que o seu cérebro, parte do seu encéfalo, ele só recebe glicose. Ele é exigente, o nosso encéfalo, o nosso sistema nervoso. Só a glicose. Outras partes do seu corpo retiram ou produzem energia com a quebra de outras moléculas. O seu sistema nervoso não. Fala assim, eu quero glicose. Aí, você quebra o glicogênio lá do seu fígado, joga a glicose na corrente sanguínea e essa glicose vai lá para o seu encéfalo, onde vai ser absorvida, inclusive, usando a insulina. Certo? E, óbvio, você termina o simulado de boa. Então, quer dizer, é uma reserva sistêmica. A reserva dos músculos, ela é uma reserva egoísta, vamos dizer assim. Assim, ó, esse glicogênio que eu tenho, ele é para mim. Para mim, eu não vou dividir, não. Uma das raras situações que não seja de atividade física, que a gente degrada o glicogênio do músculo, é para a metabolização do álcool. A metabolização do álcool, ela, que é a vulga e que deixa muitas pessoas na vulga ressaca, ela envolve o glicogênio muscular. Por isso que muitas pessoas, e é claro que eu só sei isso de ler, né? Eu não tenho experiência prática a respeito disso, nenhuma. Nunca passei por essa situação, nem bebo. Mas muitas pessoas na ressaca, elas têm um cansaço, e é um cansaço diferente do cansaço emocional, muitas vezes. É uma prostração mesmo. Parece que você foi atropelado por um caminhão de 16 eixos, né? Você pensa assim, pô, se eu não tivesse tão cansado, eu acho que pedia um iFood. Né? Pedir, você não tem energia nem para pedir um iFood. Por que isso? Porque para se livrar do álcool, você degradou o glicogênio muscular. Por isso que o vestibular se interessa na ingestão do álcool versus exercício físico. Por isso que você que já praticou atividade física em semiprofissional ou até mesmo profissional, sabe que a ingestão, ou ouviu pelo menos sua técnica, seu técnico falar que a ingestão do álcool é competidora do alto rendimento. Por quê? Por causa disso. E por isso que antes do vestibular, mesmo sendo você maior de idade, uns 3 dias antes você não vai mais ingerir bebidas alcoólicas. Tá bem? Então, essas reuniões sociais, elas podem acontecer sem ingestão de álcool, principalmente nesse período. Por quê? Porque o teu corpo sente, ele degrada esse glicogênio e demora para se recuperar totalmente. E no vestíbulo a gente quer estar arregaçando. Tudo bem? Por isso, lembrar que o glicogênio é também reservado para os músculos e é uma reserva egoísta, tá? É uma reserva só deles, beleza?
Ótimo. Perfeito. Vamos então fazer uns exercises a respeito disso. Tá? Exercises. O exercício número 1 é um exercício simples, alternativa B de bucéfalo, tudo bem? Alternativa B, exercício 1. Exercício 2 é da Federal do Rio Grande do Sul. Ele pede para associar a primeira com a segunda coluna, né? Então, sacarose, monossacarídeo, oligosacarídeo. Caramba, professor, oligosacarídeo, o que é oligosacarídeo? Oligo é pouco, né? Lembra de oligarquia cafeeira? Né, República do Café com Café, que a gente chama de café com leite porque Minas produzia um pouco mais de leite do que São Paulo, mas também produzia muito café, eram os dois principais estados produtores de café no Brasil. Então, República do Café, oligarquia cafeeira, oligo pouco. Então, oligosacarídeos. Disacarídeos, por exemplo, são oligo. Disacarídeos são oligosacarídeos, certo? Beleza. Então, sacarose, monossacarídeo, oligosacarídeo ou poli? Oligosacarídeo. Amido. Amido. Polissacarídeo. Galactose. Disacarídeo de novo, portanto, oligosacarídeo. Desoxirribose. Monossacarídeo. Quitina. Aqui, quitina. Polissacarídeo, certo? E, por fim, maltose. Maltose, oligosacarídeo, porque todo disacarídeo será um oligosacarídeo. Agora, nem todo oligo será um di, tudo bem? Perfeito? Exercício número 3. O exercício número 3, ele é um exercício um pouco mais, como posso dizer, conjecturado com os vestibulares atuais. Então, nós vamos fazer. Federal de São João, Minas. Bebidas de diversas marcas, exercício 3, chamadas de energético, possuem substâncias estimulantes como a taurina e a cafeína. A cafeína também está presente em vários refrigerantes, como, por exemplo, os de cola. O quadro abaixo mostra alguns valores da concentração de algumas substâncias presentes em duas marcas de energéticos e duas marcas de refrigerantes de cola. Os valores em gramas referentes às porções de 200 ml são todos hipotéticos, assim como as próprias bebidas. Dá uma olhada aí na tabela, por favor, contemplem a tabela por o tempo que precisarem, com um teto, obviamente, 7 segundos. Não, estou brincando, você pode dar pausa no vídeo, contemplem a tabela. Pause. Pronto? Então tá bom. A pergunta é simples. Se colocarmos as bebidas em ordem da que confere mais energia para a que confere menos energia. Se você quer ranquear as bebidas da mais a menos energética, você vai olhar o quê? Porque a tabela tem colunas, né? Carboidrato, sódio, cafeína. Energia vai ter a ver com carboidrato, obviamente. Não precisamos ser muito geniais para perceber que o energético 2 é o mais energético. Certo? O energético 1 está em segundo lugar. Perdão, o refrigerante de cola é o mais energético, 21 gramas de carboidrato. Depois, energético 2 em segundo lugar e, por fim, energético 1. Refrigerante de cola, 0 carboidrato. Dietético. O que tem a ver esse 0 carboidrato com dietético? Um produto diet, segundo as nossas leis de produção alimentar, tem que ser para livre ingestão por parte dos diabéticos insulinodependentes ou demais diabéticos. Então, eu sou diabético, mas eu morro de vontade de comer um chocolate. Eu vou buscar um chocolate diet. É diferente de um produto light.
produto light, segundo a nossa legislação, tem que ter caloria mais baixa do que os produtos de mesma categoria. Às vezes tem mais açúcar. Por quê? Porque os lipídios, muitas vezes, eles são mais energéticos que os açúcares. Você vai ver isso na próxima aula que eu vou gravar. E o que acontece? O que a indústria faz? Tira lipídio, mas para manter a estabilidade do produto ou para manter alguma outra coisa, sobe o açúcar. Então, quer dizer, não é porque é light que eu, diabético, posso comer. Tudo bem? E não é porque é diet que vai ter menos caloria. Às vezes uma pessoa que está fazendo uma dieta de restrição calórica acha que todo produto diet vai ser bom para ela. E isso é um engano. O produto diet, ele não tem carboidratos, mas ele às vezes tem mais caloria que um produto normal. E muitas vezes mais do que um produto light. Tá bem? Então nós temos aí, perfeito, o exercício 3, alternativa de bafo, né? Quarto exercício, C de simples, C de quarto, ou quinto, né? C de quinto. Quinto exercício, turma, PUCAMP. O amido, um carboidrato presente em grande quantidade na farinha, é a principal forma de armazenamento de energia das plantas, ocorrendo principalmente nas raízes, frutos e sementes. Nos mamíferos, a reserva de carboidratos que corresponde ao amido são em lipídios. Não. Lipídio reserva energia sim, mas não corresponde ao amido. E não é reserva de carboidrato. Lipídio é reserva de carboidrato, não reserva energética. São os triglicérides. Também não. Triglicéride é fração lipídica. Tá? É o glicogênio. Opa, firmeza. É encontrado no fígado e nos músculos. Beleza, alternativa C, no quinto exercício. E sexto exercício, alternativa de bafo. Tudo bem? Com isso, nós encerramos as aulas 4 e 5, beleza? Pessoal, acompanhe a gente aí nas próximas aulas, tá bom? Tchau, tchau.